Oi pessoal, sou Elisa Vilela, numeróloga cabalista, formada pelo Armazém da Energia com a professora Vanice Bonavigo, a quem sou imensamente grata. E gostaria de agradecer também a toda a equipe do Armazém da Energia, meus colegas da turma 14 e da UNE. E dizer que é um imenso prazer poder participar deste encontro, né, do segundo Congresso de Numerologia Cabalística em 2021. E a minha contribuição neste congresso é falar sobre lições kármicas, as nossas faltas. Neste vídeo eu vou falar o que são lições kármicas, como são encontradas no mapa, de que forma elas podem interferir na nossa vida e citar alguns exemplos. Costumo dizer que a vida é uma grande escola e, como toda escola, tem lições, neste caso, as chamadas lições kármicas. Mas antes de começar a falar sobre lições kármicas, preciso falar um pouco do nosso nome. Por quê? Porque através dele é que podemos descobrir todas as informações da nossa vida espiritual. Então, todas as informações de vidas anteriores, ou seja, tudo que aprendemos ou não durante a nossa trajetória evolutiva, trazemos no nosso nome. É por isso que a professora Vanice sempre diz que o nosso nome é a nossa mala de ferramentas que trazemos para serem utilizadas durante a nossa jornada terrestre. E para saber o que trouxemos na nossa mala de ferramentas, precisamos analisar cuidadosamente os números contidos no nosso nome original, ou seja, aquele nome que a gente recebe ao nascer. E como fazemos isso? Nós utilizamos uma tabela chamada tabela hebraica, que eu vou mostrar para vocês agora numa outra telinha, então vamos lá. Então a tabela hebraica é essa tabela aqui, ó, também conhecida como tabela numerológica cabalística. E cada letra da tabela é correspondente a um valor numérico. Então, cada número aqui, ó, tem suas letras correspondentes. Como vocês puderam ver na outra tela que eu acabei de mostrar, cada letra corresponde a um valor numérico, né? E no meu nome original, por exemplo, estão faltando as letras com valor 8 e 9. Para facilitar o entendimento, eu vou mostrar para vocês o quadro numerológico em outra tela, então vem comigo novamente. Então, vou mostrar para vocês aqui no quadro numerológico o que acontece no meu nome, tá? Então, aqui está o meu nome, que é o meu nome original. E nesta última linha aqui estão todos os números que eu trouxe na minha mala de ferramentas nesta vida, e é a linha em que origina o meu número de expressão. E como vocês podem ver, eu tenho uma expressão 6. Podemos perceber também que está faltando letras com valor 8 e 9. Isso quer dizer que eu tenho algumas faltas, que significa preciso aprender as lições kármicas 8 e 9. Aí alguém deve estar se perguntando, mas espera aí, nessa tabela não tem nenhuma letra de valor 9. Então todos teremos a lição kármica 9? Não, sabe por quê? Porque na numerologia cabalística, os acentos gráficos também têm valor. Portanto, a letra O, por exemplo, que tem o valor 7, quando recebe o acento agudo, que tem valor 2, passa de valor 7 para o valor 9. Por quê? Porque o valor 7 mais o 2
do acento agudo, temos uma letra aí com o valor 9. Por exemplo, uma pessoa chamada Vitória traz uma letra de valor 9 no seu nome. Portanto, não tem lição kármica 9 neste nome, ok? Agora que já ficou bem explicado sobre o valor 9, posso começar a falar das lições kármicas. Então, o que são lições kármicas, afinal? Bem, quando pensamos na vida como uma grande escola, então fica mais fácil de entender o que elas são. Enquanto alunos, nós precisamos aprender tudo o que nos será necessário para que tenhamos uma vida mais equilibrada, né? Porque sem o autoconhecimento e conhecimento, não chegamos a lugar nenhum, não é mesmo? E durante o aprendizado, às vezes, em determinados assuntos, né, não conseguimos alcançar o resultado satisfatório. Então, como na escola, né, como toda escola, ficamos de recuperação. E como se faz essa recuperação nesse caso? É simples, refazendo a prova, não tem outro jeito. Então, lições kármicas, como o próprio nome já diz, são lições que precisamos aprender em determinadas áreas da nossa vida, como por exemplo, relacionamentos, financeiro, profissional, né? E as quais negligenciamos em vidas passadas, né? Ou seja, fugimos de algumas responsabilidades ou deixamos de fazer o que era o nosso dever. E na vida presente temos a oportunidade de recuperar essa falta. E por que é chamada de lição kármica? A palavra kármica vem do karma, que é uma lei universal que devemos respeitar como toda e qualquer lei, né? Porque toda ação boa ou má gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou. Ou seja, o karma nada mais é do que uma ação gerada por você e que agora retorna para você. É também conhecida como lei da ação e reação, ou lei de causa e efeito. E de que forma elas podem interferir na nossa vida? Você tem ou já teve algum tipo de situação chata e repetitiva na sua vida, como por exemplo, troca de marido ou de esposa, mas a situação não muda e às vezes até piora? Então, estou usando esse exemplo porque eu já vi isso acontecer com uma amiga que se separou e se casou várias vezes na tentativa de encontrar a pessoa certa, né? A pessoa certa para o relacionamento. Mas enquanto ela não aprender o que precisa, essa situação continuará se repetindo na vida dela, tá? Então isso pode ser o quê? Um sinal da vida tentando mostrar para a pessoa o que ela precisa aprender. Então fique atento, hein? Porque pode ser uma lição kármica, tá? No exemplo citado, trata-se da lição kármica 6, que está relacionada à família. Então, muitas vezes, ao invés da pessoa enfrentar as dificuldades, prefere fugir. E quanto mais foge disso, mais isso repete na vida dela. A gente tem a mania, né, de achar que o problema está sempre no outro, mas nem sempre é assim, nem sempre está, né? E quando você assume a responsabilidade e dá um jeito de resolver, então você aprende a lição e ela some da sua vida. Portanto, se quiser que isso suma da sua vida, não fuja, aceita que dói menos. Bem, aproveitando que ainda tenho mais um tempinho, vou falar um pouco sobre o que devemos aprender em cada uma dessas lições kármicas. Vamos lá então?
Lição kármica 1. Aprender a ousar e dar início a coisas novas, ter mais determinação, acreditar no seu poder pessoal e demonstrar coragem. Lição kármica 2. Saber trabalhar melhor as relações, aprender a ouvir o outro, respeitando seu ponto de vista e até mesmo se colocar no lugar dele. Lição kármica 3. Ser mais comunicativo, se expressar com clareza, transmitindo otimismo, alegria e autoconfiança. E fugir de futilidades e fofocas. Lição kármica 4. Construir um bom alicerce, aceitar com gratidão o trabalho, ter a paciência suficiente para a realização de seus objetivos, sem se limitar e manter o controle de suas posses. Lição kármica 5. Precisa saber desfrutar da liberdade com muita responsabilidade e ser versátil. Lição kármica 6. Cuidar da família, compromissos com o cônjuge, ser bons pais, companheiros e fortalecer os laços afetivos. Lição kármica 7. Ouvir a intuição, estudar mais, fortalecer a fé, buscar a sabedoria, começando pelo autoconhecimento, aí que tal fazer um mapa. Evitar críticas e uma vida isolada. Lição kármica 8. Fazer as pazes com o dinheiro, que é o meu caso, né? Ou seja, planejar, organizar o lado financeiro e material, desenvolver uma ambição positiva, fortalecendo o seu poder pessoal, sua capacidade executiva, mantendo-se em equilíbrio. Ou seja, nem gastar demais e nem ser mão de vaca ou pão duro, né? E sim usando as finanças de forma justa e equilibrada. Lição kármica 9. Desenvolver uma mente universalista, ampla, magnânima, usando seus talentos artísticos, trabalhando as humanidades, sempre em prol de uma consciência grupal mais expandida. Então, se seguirmos esses conselhos, conseguiremos recuperar as nossas faltas. Existem pessoas que não têm essas lições, tá? Porém, são pessoas raras, que não é o meu caso. Então é isso. Espero ter conseguido esclarecer sobre o assunto abordado no vídeo. Me coloco à disposição caso precise. Beijo no coração de cada um. Gratidão. Foi um prazer.